Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de licenciamento do TwinCat 3. Esse é um tema que costuma gerar algumas dúvidas nos usuários de TwinCat 3, então eu resolvi fazer esse vídeo justamente para explicar. No primeiro vídeo eu vou falar sobre a parte teórica do licenciamento e no segundo vou falar sobre a parte prática. Eu recomendo que vocês vejam os dois para que vocês tenham uma visão tanto teórica quanto prática. E para começar, eu gostaria de falar na diferença entre uma solução de automação tradicional para uma solução de automação com PC industrial. Enquanto que numa solução de automação tradicional a gente tem papéis definidos através do hardware, ou seja, se você tem um PLC, você vai ter necessariamente um hardware para fazer o PLC, você vai ter necessariamente um hardware para fazer IHM, um hardware para fazer o motion. Na solução de automação com PC, como o PC industrial ele possui uma capacidade de processamento bastante superior, não há necessidade de ter hardwares distintos. Um único hardware, que seria o PC industrial propriamente dito, ele pode ter um software para fazer o PLC, um software para fazer IHM, um software para fazer o controle de motion. Então, cada um desses elementos que são colocados no PC industrial é um software, diferentemente do uso da automação tradicional, na qual você tem um hardware dedicado para cada uma das funções. O controle baseado em PC oferece diversas vantagens por trabalhar dessa maneira. Entretanto, não é o objetivo desse vídeo falar sobre isso. O objetivo desse vídeo é falar sobre licenciamento. Então, a gente tem um software para fazer o PLC, um software para fazer IHM e um software para fazer a parte de motion. Além disso, você pode ter outros softwares que nem sequer fazem parte da parte de automação rodando no mesmo PC industrial. Enquanto que na automação tradicional o usuário compra o hardware e isso automaticamente embute a licença vinculada naquele hardware, no caso da automação baseada em PC, cada funcionalidade que você adiciona nesse PC industrial vai necessitar de um software. E aí que vem uma pergunta importante. Se eu já estou comprando um hardware, por que eu tenho que comprar uma licença? Porque o hardware do PC industrial não necessariamente ele vai ser utilizado para fazer a automação. Você pode colocar um hardware de um controle baseado em PC, um PC industrial, dentro da sua fábrica para fazer outras funções, que nada tem a ver com o controle de PLC, com rodar um IHM, com rodar um controle de eixos, rodar um Modbus. Então, não necessariamente você vai utilizar para esses fins. Aí vem a pergunta, é justo alguém que vai comprar um PC industrial apenas para rodar um software que ele precisa, mas ele precisa de um PC industrial porque esse PC vai ficar dentro da fábrica dele, então ele precisa que o PC seja resistente ao ambiente industrial. É justo ele pagar o mesmo valor que uma pessoa que vai utilizar o PC para fazer um PLC, uma IHM, um controle de eixos? Não é justo. Então, justamente por isso que existe, além da necessidade de comprar o PC industrial, você pagar por licenças de software. Outra coisa que é importante a gente diferenciar é que o usuário que vai fazer o uso apenas de um PLC não deve pagar o mesmo preço que o usuário que vai fazer um controle de eixos. E também existe a possibilidade de modularizar isso daqui. Enquanto que no controle tradicional, utilizando o PLC, se você deseja adicionar uma biblioteca Modbus ou você deseja adicionar uma funcionalidade Modbus, muitas vezes você tem que comprar uma plaquinha dedicada ou adicionar alguma coisa a mais no seu PLC. No controle baseado em PC, isso daqui nada mais é do que mais um software que é agregado no seu PC. Então é modular e pelo fato de ser modular, existem várias licenças de software que são agregadas a essas funcionalidades. O controle back-off em si, ele é dividido em dois softwares.
sendo o software de engenharia, que é o software que vai no seu notebook. Esse é o software que você vai utilizar para fazer a programação, para programar o seu ladder, o seu texto estruturado, para fazer sua IHM. E existe o software em si, que é o software que vai ser utilizado para transformar o seu PC num PLC. Esse é o software que a gente chama de runtime. E aqui é importante a gente diferenciar esses dois softwares, tá? Porque quando a gente baixa o TwinCat do site, a gente instala o TwinCat na sua máquina, majoritariamente a gente vai estar instalando os dois. Mas se a gente faz uma diferenciação aqui, a gente consegue ver que o software de engenharia, ele sempre é gratuito. Existem raríssimas exceções nas quais o software de engenharia ele é pago. Entretanto, o software de runtime ele é pago, tá? Com a possibilidade de rodar gratuitamente por 7 dias, podendo ser prorrogado. Ou seja, eu resolvi fazer uma máquina e eu quero testar a funcionalidade dessa máquina antes de ter essa máquina, ou eu quero validar o funcionamento dela antes, eu posso rodar gratuitamente por 7 dias, tanto num PC back-off como num PC não back-off, num PC de terceiros. Passou esses 7 dias, eu ativo novamente por 7 dias, 7 mais 7 mais 7 mais 7, ou seja, não se paga nada para fazer tanto teste de desenvolvimento da máquina, aprendizado, instituições de ensino não precisam pagar pela licença. Você só paga efetivamente, você vai utilizar a licença definitiva quando você vai colocar a máquina em produção, quando você vai entregar uma máquina, porque senão depois de 7 dias ela para, aí há necessidade de adquirir realmente uma licença definitiva. Mas para fazer testes, para aprender, e instituições de ensino não precisam pagar. E as licenças de runtime, aí não estou falando das licenças de engenharia, né? Porque a licença de engenharia, como eu falei para vocês, é gratuita. A licença de runtime em si, da backoff, ela é dividida em níveis de performance. Ou seja, se você está comprando um hardware mais simples para fazer uma máquina simples, você vai adquirir um hardware, por exemplo, um ARM Cortex de 400 MHz, que tem a licença Basic Performance Level 10. Passa pela Performance 20, 30, 40 até a Performance 90, que é para PCs não back-off. Isso daqui existe porque, se você vai comprar um PC simples para realizar uma aplicação de menor porte, evidentemente que você não vai pagar na sua licença de runtime o mesmo que um cliente que vai utilizar um PC para fazer uma máquina CNC. Não é justo que você pague a mesma coisa. Então, a ideia é, você tem uma máquina mais simples, você vai pagar um valor menor por aquela máquina. Já se você tem uma máquina mais poderosa, você vai pagar o seu devido valor. Lembrando que o software de engenharia é o mesmo para todos os sistemas. Ou seja, o mesmo software de engenharia que você utiliza para fazer uma máquina extremamente básica com um processadorzinho de 400 MHz é o mesmo software de engenharia que você vai utilizar para fazer uma máquina CNC, uma máquina super complexa, utilizando o nosso XTS, nosso Xplanar, nosso TwinCat HMI, softwares mais complexos. O software de engenharia é o mesmo. Isso facilita muito a escalabilidade, ou seja, você vai pagar menos pela licença numa máquina mais simples e mais numa máquina mais complexa, o que é justo, mas o software de engenharia permite essa escalabilidade. E as licenças também, elas são divididas em vários tipos. Então a gente tem as licenças que a gente começa com o prefixo TC, que essas são as licenças de runtime. Licenças de runtime são as licenças que transformam o seu PC num PLC, num controlador de eixo, num CNC e por aí vai. Essas são as
chamadas licenças base. E tem as TF também, que são as functions, TwinCat Function. Essas são licenças que agregam uma funcionalidade a mais às licenças de runtime. Então, em geral, você sempre vai precisar ter inicialmente uma licença de runtime para que você possa adicionar uma TF posteriormente, uma TwinCat Function. Isso não é uma regra absoluta, existem exceções, mas de maneira geral você vai ter sempre uma TC e depois uma TF. E as TEs, que são as licenças de engenharia, essas licenças são, em sua absoluta maioria, gratuitas. Se você baixar o TwinCat do nosso site e você quiser utilizar ele para fazer uma máquina, 99% das vezes vai ser completamente gratuito. E aqui nesse slide aqui a gente tem um slide que eu gosto bastante porque a gente mostra o que a gente chama de anatomia de uma licença, ou seja, anatomia do código da licença. Começando pelos 2 primeiros dígitos aqui. Então, se eu tenho aqui TC, eu já sei que trata de uma licença de runtime. TF Functions e TE Engenharia. Lembrando que TE, na maioria das vezes, é gratuito. Então, a gente não precisa nem se preocupar muito se a gente tiver um TE aqui. É basicamente baixar o software do nosso site, do site da Beckhoff e utilizar. Depois disso vem o código da licença. Esse número aqui, esses 4 dígitos, definem o que você vai fazer com a licença. Então, o primeiro é o tipo de licença, depois é o que você vai fazer com ela. Então, se é 1200 aqui, por exemplo, vai ser PLC, 1250 PTP, que é controle de eixos ponto a ponto, 1270 é a licença de CNC. Então, se eu quero transformar a minha máquina, o meu PC, num controlador de eixo ou num CNC, eu vou adquirir a TC 1270, que é o TwinCat CNC. Depois, aqui sempre vai ser 0. Esse número aqui, ele é um número importante, mas é um número com o qual os clientes não precisam necessariamente se preocupar. Quem se preocupa com esse número é basicamente a Beckhoff, mas apenas para que vocês saibam, 0 ele vem pré-instalado no PC, ou seja, o PC vem de fábrica instalado com essa licença. 1 ele vem pré-instalado no dongle e 2 você mesmo deve fazer a sua própria instalação. Normalmente aqui no Brasil, por questões fiscais, se utiliza o 2, tá? Instalação própria. Mas não é o caso, não é o objetivo desse vídeo discutir o porquê que é o 2, tá? Apenas saibam que, em geral, no Brasil se utiliza 2 aqui. E os últimos 2 dígitos são também extremamente importantes. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui ao longo do vídeo da parte prática, que os 2 últimos dígitos indicam a performance. Então, esse dígito aqui, ele tem que ser compatível com o seu hardware. Não adianta você comprar um hardware performance 50 e comprar uma licença performance 30. Não vai funcionar. Da mesma forma, se você tem um hardware performance 30 e você adquirir uma performance 50, nesse caso aí até vai funcionar, porque a performance da sua licença é maior do que a performance do hardware, porém você vai estar jogando dinheiro fora. Então, a licença, o nível de performance aqui sempre deve ser compatível com o hardware que você está utilizando. Então, o processo de licenciamento, a gente vai fazer isso daqui de maneira prática no próximo vídeo, tá? Entretanto, eu gostaria de exemplificar ele aqui para vocês. O processo de licenciamento, de geração do código de registro, ele passa por algumas etapas. Então, primeiro você vai especificar
a licença. Essa parte aqui é feita junto com a equipe de vendas da Beckhoff. Depois você deve realizar o seu pedido e você vai receber uma nota fiscal junto com um número REG, que é um número de registro. Esse número é importantíssimo para que você consiga realizar o processo de licenciamento. Sem ele você não vai conseguir. E a nota fiscal, ela vem descrito quais são as licenças que foram adquiridas, junto com o número de registro. Então é importante que você veja isso daqui na sua nota fiscal também. Você vai gerar um arquivo de solicitação, a gente vai ver isso de maneira prática no próximo vídeo, e você vai pegar e vai enviar esse arquivo para a Alemanha. A Alemanha vai verificar se o arquivo que você enviou ele está correto de acordo com a sua nota fiscal e se o número de registro contém de fato essas licenças, e vai te mandar um arquivo de resposta. Você deve pegar as licenças e jogar elas no seu hardware ou no seu dongle, a depender da forma como você está fazendo o seu licenciamento. E a gente vai ver isso aí também no vídeo específico da parte prática do licenciamento. É importante que a gente entenda um conceito chamado de System ID. Por quê? Todo hardware Beckhoff, seja ele um PC industrial ou um dongle, a gente vai falar sobre o dongle também, ele possui um System ID. E é importante que a gente saiba que cada hardware específico vai conter um System ID. Então, se eu tenho um CX2020, que é um modelo de hardware nosso, o primeiro CX2020 ele contém um System ID. Já um segundo CX2020 vai conter um outro System ID. Esse System ID em si, a gente não precisa se preocupar com ele. A única coisa que a gente precisa é saber que cada hardware possui um System ID diferente. Logo, se eu realizo o processo de licenciamento em um hardware, nesse primeiro, evidentemente que a licença, ou seja, voltando aqui, o arquivo de resposta desse primeiro hardware só vai servir para ele, não vai servir para um outro CX2020, mesmo que o hardware seja igual. Por quê? Porque o System ID dele é diferente. Uma outra coisa que também vale a gente ressaltar nesse ponto aqui é o que acontece quando um hardware, infelizmente, o hardware pode ser danificado, claro, mas o que vem a acontecer caso um hardware seja danificado? Então, imagina que eu fiz todo o processo de licenciamento e eu tenho aqui o meu CX2020, o 1 aqui, que está funcionando normalmente. Passou 1, 2, 3, 5, 10 anos depois, ele, infelizmente, veio a ser danificado. Quando ele foi danificado, eu vou pegar e vou remover ele daqui. Claro, eu preciso de um novo. Então, eu vou pegar o meu novo CX2020 e vou colocar ele no lugar do antigo. Quando eu fizer isso, o System ID desse novo CX2020, é claro que ele não vai ser o mesmo do CX2020 antigo. Logo, a licença que está lá é uma licença que foi feita para o outro que estava instalado. Ela não vai funcionar nesse novo CX2020. Então, a gente precisa de fazer um processo ou de utilizar um dongle ou de adquirir uma licença nova. Porém, é importante que vocês saibam que não basta você pegar a licença de um e colocar no outro, que ela não vai funcionar porque o System ID muda. Outra coisa que existe também e que resolve bastante esse problema que eu mencionei no slide anterior é a possibilidade de se colocar um dongle. O que é um dongle? O dongle é esse hardwarezinho que tem aqui, que é esse EL6070, que é um cartão que é colocado no barramento. E além disso, existe também o dongle USB, que é um pendrive. Na maioria das vezes é recomendado utilizar o EL6070, que é o dongle no barramento EtherCAT.
O dongle USB é utilizado para para configurações nas quais você não tenha um barramento EtherCAT rodando. O dongle funciona da seguinte maneira: a licença, em vez da licença ficar no hardware, ou seja, em vez da licença ficar no PC, a licença vai ficar no dongle, porque o dongle possui um System ID único dele. Então, caso o PC venha a ser danificado daqui a 5, 10, 15 anos, não importa, porque a licença vai estar no dongle e não no PC industrial. Em caso de queima da CPU, a licença vai estar no cartão, então bastaria você simplesmente trocar a CPU, que vai continuar funcionando. Um outro detalhe importante sobre o processo de licenciamento é a gente entender como ele funciona de fato, tá? Imagina que você tem aqui, você compre um PC industrial que tenha, por exemplo, a performance 80. Então você vai lá e você compra um TC 12.00.0280. É uma licença de TwinCat PLC. Comprei também uma licença de IHM e comprei uma licença de Database Server. O normal é a gente pegar e ativar todas as licenças de uma vez só. Então a gente tem a ativação total das licenças. Eu vou mostrar como faz isso no próximo vídeo. Senão esse vídeo vai ficar longo demais. Quando a gente faz isso, a licença passa a ficar dessa maneira aqui. Então eu tenho ainda todas as licenças, só que essas licenças já foram ocupadas, já foram utilizadas, porque eu fiz o procedimento de licenciamento. Ou uma coisa que às vezes acontece é que a gente vai lá e a gente esquece uma das licenças. Nesse caso aqui, a gente vai ter duas licenças ocupadas e uma outra licença livre. Isso daqui pode acontecer caso você esqueça uma licença ou caso você compre duas licenças para ser utilizadas num projeto e uma licença para ser utilizada no outro projeto, tá? É apenas uma coisa que é importante ressaltar, que essas duas licenças aqui ficam ocupadas e elas não podem mais ser usadas. Já essa licença aqui continua livre e a gente pode utilizar normalmente para fazer o licenciamento. Você pode também fazer dessa maneira aqui. Você pode adquirir apenas as duas primeiras licenças, ou seja, a licença de PLC e a licença de IHMI, e fazer a ativação total dessas licenças. Elas vão ficar dessa forma aqui, ocupadas. E aí, posteriormente, você percebeu que você precisa também de uma terceira licença, que seria a licença de Database Server. Não tem problema, você pode adquirir ela. Ela vai ter um reg diferente do reg original. Porém, quando você vai ativar, você vai fazer o procedimento de ativação apenas dessa licença que ficou faltando. Por quê? Porque as outras licenças que estão lá já estão funcionando normalmente, já estão ativadas na sua máquina. Então você vai fazer o procedimento para ativar apenas aquelas. Se você tentar fazer um procedimento para ativação de todas utilizando esse reg XYZ aqui, que é um reg diferente do reg original, não vai funcionar, é claro, porque precisa de o reg XYZ contém apenas uma TF6420. Bom, por esse vídeo é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.